dia, bem-vindo a mais uma aula da Apostila Falada. Hoje iremos falar sobre números naturais. Os números naturais são representados pela letra N. E estes números são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante. Quando este N ele tem um asterisco, significa que o zero não entra. Então, a sequência dos números naturais serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante. Números naturais consecutivos. 15 e 16 são dois números naturais consecutivos. 2, 3, 4 são três números naturais consecutivos. 1000, 1001, 1002 e 1003 são quatro números naturais consecutivos. Sequência dos números naturais pares. A sequência dos números naturais pares são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e assim por diante. O que a gente pode observar nesta sequência? Podemos observar que os números pares terminam com os algarismos 0, 2, 4, 6 e 8. Vamos ver novamente a sequência. 0, 2, 4, 6, 8, 10, terminou com 0. 12, terminou com 2. 14, com 4. 16, com 6. 18, com 8. 20 com 0, 22 com 2 e assim por diante. Sequência dos números naturais ímpares são 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e assim por diante. O que podemos observar nesta sequência? Podemos observar que os números ímpares terminam com os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Certo? Vamos dar uma olhada? 1, 3, 5, 7, 9, 11 terminou com 1, 13 terminou com 3, 15 terminou com 5, 17 terminou com 7, 19 com 9, 21 terminou com 1, 23 com 3 e assim por diante. Vamos ver agora alguns exemplos. Qual é o sucessor de 222? Ou seja, o que seria o sucessor? O que vem após, né? Então, após o 222, qual que é o sucessor? 223. Qual é o antecessor de 135? Ou seja, o que vem antes? Qual é o número anterior a 135? É o 134. Existe algum número natural que não possui sucessor? Não, não existe, pois os números naturais são infinitos. Existe algum número natural que não possui antecessor? Sim, existe, é o zero. Escreva os seguintes números em ordem crescente. Primeiro, o que seria a ordem crescente? São números que vão do menor para o maior, certo? Então, qual é o menor número nesta sequência? É o 10 e depois... Qual que vem? 379. E após 379, 425, 1009 e por último, 1278. Vamos dar uma olhada? 10, 379, 425, 1009 e 1278. Escreva os seguintes números em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, nesta sequência de números, qual é o maior número? É o 4078. E depois, qual é o maior número? É o 1074, 720, 100, 8 e 5. Vamos conferir? Aqui. 4078, 1074, 720, 100,
8 e 5. Utilize os sinais maior do que, menor do que e igual. Tá? Então, como que a gente não confunde o maior do que e o menor do que? Maior do que conseguimos representar com a mão direita. Menor do que com a mão esquerda. Tá? Então, vamos lá. 479. Ele é maior do que 497, menor que 497 ou igual? Bom, igual ele não é. Este número é maior do que este? Não, ele é menor. Então, como que será representado? Pela mão esquerda, menor, certo? Vamos ao outro exemplo. 3.700. Ele é maior do que 370? Ele é menor do que 370 ou ele é igual a 370? Igual não é. Ele é maior do que 370. Então, vamos se representar assim, com a mão direita. A abertura para lá. Vamos a um outro exemplo. 4.789 em relação a 4.879, ele é maior do que 4.879, é menor do que 4.879 ou é igual a 4.879? Ele é menor. Então, representado pela mão esquerda. O sucessor de 89. Depois de 89 vem qual o número? 90. Então, 90 é o sucessor de 89. Antecessor de 91. Quem que vem antes de 91? É o 90. Então, 90 é igual a 90, certo? 1057. Ele é maior do que o sucessor de 1057, é menor do que o sucessor de 1057, ou ele é igual ao sucessor de 1057? Primeiro, vamos saber quem é o sucessor de 1057. Quem que é o sucessor de 1057? É o 1058, certo? Então, 1057 em relação a 1058, ele é o quê? Ele é menor. Menor. Indique abaixo quais são os números naturais. Então, vamos lá. 0 é um número natural? Sim. 4.278 é? Sim. 329 é? Sim. 1 sobre 8 é? Não. 7,9 é? Também não. O número 7 é? Sim. 2011 é? Sim. 384 é? Sim. Aqui, a resposta dos números naturais, tá? Agora, destes números naturais, quais são pares e quais são ímpares? Lembra que os pares terminam com os algarismos 0, 2, 4, 6 e 8. E os ímpares terminam com os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Quais são pares? O 0 é par. 4.278 é par ou ímpar? Par. Termina com 8. 329 é par ou ímpar? Termina com 9. É ímpar. Então, ímpar, eu vou colocar aqui. 329. O número 7, par ou ímpar? Ímpar. 2011 é par ou ímpar? Termina com 1. Terminou com 1, é ímpar. 384 termina com 4. 4 é par. Vamos conferir? Então, aqui, ó, os pares: 0, 4.278, 384. Os ímpares: 329, 7, 2011, tá? Agora, vamos utilizar os seguintes sinais: igual e diferente.
4.789.237 é igual ou diferente em relação a 4.789.237? Ele é igual. O sucessor de 80 é diferente ou igual ao antecessor de 80? Qual que é o sucessor de 80? O que vem depois de 80? 81. Antecessor de 80. O que vem antes de 80? 79. Eles são diferentes. O antecessor de 72. O que vem antes de 72? 71. O sucessor de 70. O que vem depois de 70? 71. Então, eles são iguais. Agora, a gente vai ver outro exercício muito importante, que são as localizações dos números naturais. Então, vamos lá. Dados os números naturais, marque a posição de cada um dos seguintes pontos. Então, aqui eu tenho o ponto L, A, B, P, N. E aqui eu tenho esses pontos, onde eles estão posicionados nessa figura. Então, como que vai ser a posição deles em relação a esta figura? Vamos lá. Primeiro vamos entender. O ponto L, ele está situado nesta posição, 5 e 2. O 5 pertence ao eixo das abscissas, que é a posição X. O 2 pertence ao eixo das ordenadas, posição Y, tá? Então, vamos voltar. Então, os pontos L, A, B, P, N estão posicionados eixo X, eixo das abscissas, Y, eixo das ordenadas, tá? Então, resolvendo, o ponto L situa-se aqui, ele está na posição 5, 2, 5, X, 2, Y. O ponto N, 4, 4, 4x e 4y. Aí eles se encontram. O ponto B, 3 e 1, 3x ou abscissa e 1y ou ordenada. Eles se encontram aqui e aqui é o ponto B. O ponto P se encontra 2, eixo das abscissas, e x, e 3, eixo das ordenadas, y. O ponto A, 1 e 4. 1, eixo das abscissas, e 4, ordenadas. Então, agora vamos só recapitular o que a gente viu, tá? Números naturais é representado pela letra N, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Quando tem asterisco no N, isso significa que o 0 não entra. Então, a sequência será 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Números naturais consecutivos. 1, 2, 3. São 3 números naturais consecutivos. 1007, 1008, 1009, 1010, 1011. São 5 números naturais consecutivos. Sequência dos números naturais pares: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e assim por diante. Sequência dos números naturais ímpares: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e 21, tá? E assim por diante. O que é o sucessor? É o que vem depois. Antecessor, o que antecede, o que vem antes. Maior do que, podemos representar com a mão direita. Menor do que, com a mão esquerda. Igual e diferente. Números naturais e localização. Então, por exemplo, temos o ponto A e ele está posicionado desta forma: 1, 2. Então, 1 pertence ao eixo das abscissas, que é a posição X, e 2 ao eixo das ordenadas, posição Y.
Então, colocando no gráfico, temos 1, certo? E 2. Temos o ponto A aqui, ok? Então, pessoal, terminamos a nossa aula aqui. Deem o seu joinha, compartilhe o nosso vídeo, divulgue o nosso canal e qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigada, tchau, tchau!